tema que nós escolhemos para desenvolver hoje é a vida espiritual na vida material. Sempre que me pedem para dar um tema, eu procuro dar um tema que está sendo objeto das minhas reflexões. Na verdade, eu vou desenvolver o tema junto com vocês. No início eu falo, depois vocês interagem. Mas o importante é a gente ter a consciência de que ninguém ensina nada para ninguém quando se trata de um terreno existencial. No terreno material, prático, sempre tem aqueles que sabem e os que não sabem, né? As autoridades, aqueles que têm uma técnica e os outros que não têm. Então, aí sim, um ensina para o outro. Agora, quando o assunto é compreender, tentar compreender, na maior amplitude possível, a vida, nós mesmos, né? Todo esse mistério, ninguém ensina ninguém. O que a gente pode é tentar aprender juntos. E eu confesso para vocês que, para mim, é um aprendizado falar para vocês sobre um tema como esse. Não é algo que eu já pensei e vou despejar em cima de vocês, mas nós vamos tentar penetrar no significado do tema, tentar explorar como uma coisa que nós estamos investigando agora, e não uma mera repetição de ideias prévias, de coisas já elaboradas, porque isso tem o seu valor num certo nível, mas no nível que a gente quer explorar, a gente precisa partir do zero. A gente precisa estar com a mente vazia, livre das ideias, conceitos, opiniões, porque isso a gente tem tanto, não é? Nossa cabeça é tão cheia de informação. E quando a gente entra no território da existência, fala-se muito e sabe-se pouco. Então a gente precisa, pelo menos durante esses momentos em que nós estamos juntos, tentando explorar, deixar nossas ideias de lado para que a gente possa tentar olhar de uma maneira nova alguma coisa que seja fundamental para todos nós. Eu sei que existe uma frase que às vezes ela é um pouco considerada um chavão, mas que ela é uma verdade muito profunda. Quando se diz que a vida é um grande mistério. Vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes. E por conta desse mistério, tem-se teorias de toda ordem, ideias, crenças, concepções, até mesmo preconceitos. Mas nós precisamos ser muito honestos conosco mesmos para ver que tem muitas coisas, talvez as principais coisas da existência nós não sabemos. E nós só podemos nos aprofundar um pouquinho nelas se nós tivermos essa honestidade de não ficar jogando com palavras, não ficar jogando com ideias, com opiniões. Isso tudo está num nível muito superficial. É muito fácil a gente concordar, discordar, eu acho isso, eu acho aquilo. O mais difícil é a gente penetrar no significado dos fatos que são básicos na vida. Então vamos lá. Primeiro fato básico da existência é que ela é transitória. Pelo menos nesse corpo aqui, ela tem um início e um fim que a gente não sabe qual é. Mas esse é um fato básico. Quando a gente começa a estudar a história da humanidade, não precisa nem ir muito longe, não. Porque a história mesmo, ela não vai muito além de 5.000 anos para cá, né? O que não é nada em termos da idade do planeta, da idade da humanidade, com provavelmente alguns milhões de anos.
Mas vai a 500 anos atrás. Olha os personagens daquela época, todos mortos. Vai aos séculos subsequentes. Chega ao século XIX. Se você achar uma outra pessoa viva, nascida no século XIX, vai ser uma raridade, né? Porque ela teria que ter pelo menos mais de 119 anos, o que é raro da gente encontrar. Não é assim? Então, provavelmente, nós não estaremos errando ao dizer que os personagens que fizeram lá, no anterior, a independência do Brasil, no outro, a proclamação da República, não tem mais ninguém, todo mundo passou. No século XX, muitos de nós nascemos no século XX, alguns no século XXI. E se nós imaginarmos o século XXII, poucos de nós estaremos aqui fisicamente, provavelmente. Então, isso é um fato inexorável. A gente pode gostar, não gostar. É um fato que aterroriza muita gente. Mas a gente precisa olhar os fatos como eles são, e não com a nossa carga de medo. E, diante de um fato como esse, inquestionável, inexorável, de que nós estamos todos aqui de passagem por essa existência terrena, aí a gente começa a tentar entender ou desbravar esse território desconhecido ou esse mistério da existência, e aí começam a entrar as crenças. Vêm as religiões, cada uma com a sua teoria, o céu e o inferno, a reencarnação, tantas opiniões, tantas ideias, tanta filosofia, que, no fundo, a maior parte continua nesse nível superficial. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Quando, para tentar penetrar nesses significados, a gente tem que tentar ir além do que eu acho. Não é? Pois bem, se nós partimos do fato de que a vida é um grande mistério e que a gente não sabe qual é o sentido dela, pode ser que esse sentido tenha a ver com decifrar o próprio mistério. Alguma coisa parecida com aquilo que aquela esfinge do Egito Antigo, onde constava lá: decifra-me ou devoro-te. A vida vista sob essa perspectiva estritamente material, que começa com uma coisa microscópica no ovário de alguma mulher e termina na hora que o coração para de pulsar e o corpo começa a se decompor, ela vista sobre esse ângulo, ela é algo muito sem sentido. E o que acaba acontecendo é que surgem as crenças. Inclusive, os chamados céticos, os ditos materialistas, que são aqueles que acham que não existe nada. Acabou, morreu, é que nem uma vela que apagou, acabou, não existe nada. Eles também são crentes, porque isso é uma forma de crença. E a nossa atitude, quando a gente se interessa por tentar compreender a vida, compreender a nós mesmos, ainda que não possamos compreendê-la em toda a sua profundidade, ou pelo menos tentando alargar um pouco os nossos horizontes de compreensão, a gente precisa desconfiar das crenças. Porque seja uma crença materialista, seja uma crença teísta,
É um acho que a pessoa entroniza aquilo, é um estado mental parado, é uma coisa que a pessoa recebeu por alguma influência, seja na educação, ou alguma visão dela mesma que ela própria se apegou ao longo da vida e ela passa a achar que é assim. Quando, para explorar esses territórios, a gente precisa nem acreditar, nem desacreditar. A gente precisa ter liberdade de investigar. Né? É natural que exista uma tendência muito forte da mente humana de olhar o mundo através dessa ótica externa, dessa dimensão passageira. Por quê? Porque a gente, desde o bebê, desde a tenra infância, a gente começa a enxergar o mundo através dos 5 sentidos. E através daquilo que a gente vê, ouve, toca, sente, a gente começa a criar uma imagem mental do mundo, da vida, das pessoas, e a gente passa a achar que a vida é isso. Mas talvez isso seja só uma exteriorização, uma expressão externa de algo profundamente subjetivo, que também é vida. E, portanto, achar que a vida é apenas externa é viver condicionado por uma mente que se acostumou a olhar por essa ótica. Mas se nós formos bem honestos, nós vamos ver que a vida ela é profundamente interna. Por que profundamente interna? Porque é na nossa subjetividade, é a partir dessa subjetividade, é que a vida acontece. Dependendo do que está na minha cabeça, na minha emoção, é como eu vou viver. Não é? Então, a qualidade da vida de uma pessoa, ela depende muito mais de condições internas do que de condições externas. Ainda que a nossa cultura materialista tenha esse condicionamento de achar que qualidade de vida é conforto material, isso é um profundo engano. Por quê? Você conhece pessoas extremamente ricas, extremamente abastadas, que são profundamente infelizes. Vivem amarguradas, vivem lutando por mais alguma coisa, incompletas, insatisfeitas. Não é? E você vai encontrar pessoas, às vezes até de poucas posses, que são pessoas de bem com a vida, tranquilas, serenas, felizes, harmônicas, que se relacionam bem. Então a gente já começa a ver que esse modo de pensar exclusivamente materialista, de que a felicidade deve ser buscada apenas nos objetos materiais, nos objetos externos, nos atingimentos de coisas ou posições ou situações externas, é um engano. A gente acaba descobrindo que a felicidade, a qualidade de vida é uma condição interna. E eu acho que isso é algo que qualquer um de nós pode perceber com alguma facilidade. Mas como nós somos muito acostumados à vida externa, nós já acordamos olhando para o relógio, cheio de compromissos, nessa correria, para atender todas as necessidades externas, a gente dá muito pouca atenção à vida interna. A gente observa muito pouco o que se passa na nossa subjetividade.
E dessa maneira nós somos reféns de uma série de comportamentos, de uma série de condicionamentos que se estabeleceram como hábitos na nossa estrutura interna mental e emocional e agimos de acordo com essas tendências subjetivas adquiridas. Então, acho que o primeiro ponto que a gente pode partir para tentar entender o que é vida espiritual, o que é vida material, é entender que tudo é vida. A vida não é apenas externa, ela também é interna. E existem realidades subjetivas que são tão ou mais reais do que as chamadas realidades objetivas, por incrível que pareça. Muitas coisas acontecem na vida das pessoas a partir de coisas que elas foram nutrindo com o pensamento e depois a ação acaba sendo inevitável, né? Vocês imaginam uma pessoa que tem a fraqueza da bebida alcoólica, que ela é refém do alcoolismo. Um comportamento mental e emocional é alimentado, aquilo vamos dizer assim, criado como uma válvula de escape para as tensões da vida, e aí a pessoa tem que lutar com todas as forças, com a sua própria subjetividade, para tentar se libertar de uma coisa que está destruindo o seu corpo físico, está destruindo seus relacionamentos, está destruindo a sua carreira profissional. A partir de quê? De uma realidade subjetiva, né? Então, tudo é vida, dentro e fora de nós. Muito bem. Por causa da nossa ignorância existencial, a gente acaba adquirindo conceitos que vêm das religiões e tudo aquilo que a gente não sabe, a gente diz, é Deus, isso é com Deus, Deus é que sabe. A gente bota numa caixinha lá, que a gente não sabe o que é, e vira um mistério também. Ou seja, continuamos sem entender. E mesmo essa coisa que se chama Deus, a gente acaba vendo que as diferentes religiões, cada uma cria uma ideia ou imagem de Deus. E aí elas se posicionam e defendem uma imagem. E se conflituam a partir de imagens. O meu Deus é diferente do seu Deus. Porque você tem uma imagem e o outro tem uma outra imagem. O seu chama Deus, o do outro chama Alá. Então, até a guerra se foi e se vai, porque muito dos problemas do mundo de hoje tem por trás profundos prejuízos de natureza religiosa, inclusive alguns atos terroristas e até mesmo guerras. Então, se a gente quer andar por aí, a gente tem que ter uma clareza de que nem a palavra, nem a imagem que a gente cria é a coisa que nós queremos compreender, ver. Ver não é necessariamente projetar uma imagem, ao contrário. Você, para ver alguma coisa, você precisa tirar a imagem da sua frente. Porque se você só vê o que você projeta, você não vê. E aqui eu não estou falando apenas do olhar físico, eu estou falando do olhar da consciência, daquele que está explorando os mistérios da existência, daquele que está tentando entender o sentido da vida, o que nós estamos fazendo aqui. Não é? Vocês vão ver também que muito
do que existe no campo da religião, religião no sentido institucional, tem a ver com o medo essencial, com o medo existencial. Como nós não sabemos onde nós vamos estar no século 21, 22, não é assim? Então, muitas vezes a gente corre para as igrejas, faz um pacto lá com Deus. Olha, eu estou vindo aqui na missa todo domingo, estou garantido aí, você segura meu lugar aí. É quase que uma barganha, não é? Que a gente faz em busca de segurança, nesse medo que advém dessa ignorância existencial, de não saber de onde viemos, para onde vamos e qual o sentido dessa nossa passagem pela existência física. E muitas instituições ditas religiosas exploram fortemente esse medo. Fortemente. Instituições ricas, milionárias, bilionárias, explorando o medo existencial, o medo de que eu não sei o que vai ser de mim, eu tenho que fazer um acerto com Deus, quem sabe eu pago alguma coisa lá na igreja e com isso eu estou garantido. Dá para ver o nível da exploração e da ignorância profunda que gera todo esse tipo de situação. Tudo isso é só para a gente ter uma ideia dentro desse tema e então tentar adentrar ao que nos interessa. E fazer a pergunta, o que é a vida espiritual? A vida espiritual é a vida por dentro de nós. Ela não é uma vida imaginária, ela não é uma vida projetada, ela não é uma vida que tem a ver com qualquer igreja, qualquer religião, qualquer instituição. Ela é uma dimensão do ser, que pode se expressar mais ou menos nessa dimensão e, portanto, ser mais espiritual ou menos espiritual. Você fala assim, como assim? Uma dimensão do ser? O que é isso? Uma coisa que a literatura que foi produzida aí nesses 140 e poucos anos de existência da sociedade teosófica, chamada literatura teosófica, assim como a literatura das grandes religiões da humanidade, estou falando de igrejas, eu estou falando dos ensinamentos religiosos mais profundos, ela aponta de que nós somos seres multidimensionais e que o mundo e o universo é multidimensional. Que estranho! Que outra dimensão é essa? Será que não é mais uma ideia, mais um blá 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 teórico de alguma mente engenhosa falando de outras dimensões? Toda vez que a gente fala de outra dimensão, a gente pensa em alguma coisa, sei lá onde. Mas talvez a gente possa simplificar isso e ver por nós mesmos que essas outras dimensões elas estão aqui e agora, interpenetrando essa dimensão física. E nós estamos vivendo aqui agora em várias dimensões que se interpenetram. Então, não é difícil perceber que existem níveis diferentes de matéria. Você facilmente observa a matéria sólida, dura, compacta, a matéria líquida que se esparrama, escoa, a matéria gasosa.
isso é matéria, por mais que não pareça. E nós, quando respiramos, e a condição para estarmos aqui, mais de 10 minutos sem ar, nossa vida termina, nós estamos interagindo com essa matéria. E é uma matéria muito mais sutil do que a matéria física, dura. Ela também é matéria física, mas ela é mais volátil, mais rarefeita. Da mesma forma, essa literatura mostra que existem níveis de densidade muito mais sutis do que essas que a ciência convencional conhece. E mesmo quando a ciência convencional começa a explorar para compreender a matéria, ela chega até o átomo, achando que é o último nível da matéria. Aí ela acaba descobrindo que existem as partículas subatômicas. Ela acaba descobrindo que o átomo é muito mais vazio do que partícula. E, por fim, a física quântica vem a descobrir que a atitude do observador interfere no comportamento das partículas subatômicas. Então, isso quebra com todos os conceitos tradicionais e tradicionalistas dessa visão limitada do que seja matéria. Existe matéria em muitos níveis. E quando a gente tem um aborrecimento, que o nosso emocional está pesado, denso, com mau humor, nós estamos manipulando matéria. É um tipo de matéria mais sutil do que essa matéria física. Mas é matéria. Tanto que ela é contagiosa. Uma pessoa aborrecida aborrece a outra. E daqui a pouco as duas estão aborrecidas. Não é? É um negócio pesado. Às vezes demora para você conseguir se livrar daquele aborrecimento. Não é assim? Matéria. É outra dimensão que está aqui agora, que você está vivendo nela e não está percebendo. E quando você começa a olhar para a sua subjetividade, a se observar, a meditar, a silenciar interiormente, você começa a reparar as variações de humor, os quereres, os medos, aquelas tensões, aquelas coisas mal resolvidas. Não é? Tudo isso é vida que está acontecendo aqui agora. E a gente não dá atenção. Aí a gente vai ver que mais sutil do que esse mundo emocional onde a gente está vivendo também aqui agora, é o mundo mental, onde a gente tem existência permanente, a gente está o tempo todo plá, 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 no tagarelar infinito. Não é assim que a nossa cabeça funciona? A gente não está sempre passando de um assunto para o outro, do outro para o outro, numa conversinha interminável. A literatura esotérica fala que é uma outra dimensão que está aqui agora interpenetrando todas essas. E que nós temos existência também nessa dimensão. Estamos vivos nela, interagindo. Pensamentos que interferem em pensamentos. Influências que geram crenças. Já dizia Platão, as ideias governam o mundo. Quando todo mundo pensava que a Terra era plana, teve que vir alguns malucos desafiar essa ideia, dizer, calma, não é assim. Aí um foi para a fogueira, o outro teve que desmentir tudo. Porque são padrões mentais que a humanidade vai adotando e que nós absorvemos sem saber. Por exemplo, no mundo do século XXI,
não há dúvida de que um padrão mental muito forte é o culto ao poder e o culto ao dinheiro. Se de repente entrasse aqui nessa sala uma autoridade muito importante, sei lá, o presidente da República, ou um bilionário desses famosão, todo mundo ia, fulano entrou, bota o tapete vermelho. É a cultura que a gente recebe, que a gente sem querer está pensando desse jeito. Mas de repente a mesma cultura, não, entrou um esfarrapado aqui, se arrastando. Será que ele vai querer assaltar a gente? Espera aí, gente, presta atenção. Essa é a cultura do século XXI, que está no padrão mental do século XXI e que a gente absorve sem saber, né? Então, segundo essa literatura, e eu estou colocando para vocês explorarem, para vocês, não quero convencer ninguém de nada, para vocês investigarem. Se vocês, além de uma vida física no corpo, vocês têm simultaneamente uma vida emocional com desejos, com medos, com tensões, com aspirações, com cobiça, com inveja, com coisas que a gente muitas vezes não tem coragem de olhar dentro de nós, e que elas existem, e que elas circulam e que elas são contagiosas nessa dimensão que lhes é própria. Não é? É a mesma coisa o mundo das ideias. Quando nasce um ser luminoso, seja no campo existencial, como um Jesus Cristo, como um Buda e tantos outros que existiram, seja até mesmo no campo científico, um Einstein, um ser fora do normal, o pensamento de um vai interferir, às vezes, no pensamento da humanidade inteira. Por isso que essa literatura esotérica, ela diz, existe a dimensão mental, existe o mundo mental que está aqui, e nós estamos vivos e despertos nesse mundo. Mas ela também aponta que mais sutil do que a matéria mental, existem outras dimensões progressivamente mais sutis, que nós vamos tentar generalizar a forma de descrever aqui, nós vamos chamar, só de uma forma mais grosseira, de mundo espiritual. Esse mundo espiritual provavelmente é a raiz de tudo, é a raiz de toda a existência. Muitas religiões dizem isso, que a gente vem dessa dimensão espiritual, ou de Deus, conforme a palavra que se queira usar, e para ela volta. Mas independente da gente acreditar ou não nisso, o que a gente precisa é investigar, explorar, tentar ver se faz sentido. E uma coisa interessante dessa dimensão mais sutil do que o pensamento é que se você olhar para a natureza como um todo, você vê que a natureza ela existe em ordem, ela segue leis universais. Não só a natureza do planeta que o homem está detonando, mas ela tem até uma capacidade de se regenerar se a detonação não for tão grande, mas a própria ordem do universo. Você vê que nós estamos aqui num planeta que está se movimentando a mais de 100 mil quilômetros por hora, numa ordem tão perfeita que qualquer variação podia dizimar tudo que existe aqui. Então, o que essas tradições falam é que a vida universal é ordem, é harmonia, é equilíbrio. Só que quando nós chegamos à vida humana,
a vida dos chamados ignorantes existenciais. A vida humana é desordem, é confusão, é luta, é ânsia, é busca, é o caos. Por quê? Porque é uma vida ditada basicamente pelos padrões mentais. Então, os padrões mentais são tão engenhosos que eles são capazes de fabricar uma bomba atômica. Altíssima tecnologia, altíssima capacidade mental. Para quê? Para que fim? Então, a diferença entre o conhecimento e a sabedoria é que a sabedoria sempre enxerga os fins que estão por trás das coisas, enquanto que o conhecimento nem sempre. O conhecimento é pensamento acumulado. A sabedoria, ela vem dessa dimensão mais sutil, em que a mente tem que estar esvaziada para que ela possa fluir. E por isso, às vezes, a gente encontra pessoas altamente eruditas, sabem de tudo, verdadeiras bibliotecas ambulantes, que não são sábias, que são atritosas na sua vida familiar, na sua vida profissional, nos ambientes que estão. Aliás, alguns são pessoas que você nem consegue conversar com eles, porque eles sabem tanto de tudo que se você falar uma frase, ele já vem com um rosário de coisas sobre aquele assunto, blá, 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 blá. E às vezes você encontra pessoas analfabetas, que nunca leram um livro, mas que sabem o que é justo, o que é equilibrado, o que faz bem, o que harmoniza, o que integra. Aí a gente percebe que a sabedoria, ela está numa dimensão além, aqui e agora. Além não é fora daqui. Mas que a mente precisa serenar. Ela precisa largar os achismos, as opiniões, para ela poder receber alguma coisa mais sutil do que o pensamento. Para ela poder olhar para os seus problemas da sua vida, de relacionamento, seja pessoal, familiar, profissional, comercial. Poder olhar por uma ótica nova, por uma ótica benéfica, por uma ótica harmonizadora. Para isso, ela precisa estar livre da raiva, estar livre do preconceito, senão ela não consegue ver. E essa ótica, na verdade, ela é ditada pela sabedoria, uma ótica compreensiva, uma ótica compassiva. A compaixão, o preocupar-se com o outro, o querer o bem do outro, isso só acontece quando a gente é capaz de abandonar o nosso centro de egoísmo, que ele é essencialmente mental, porque o nosso pensamento, ele é acostumado, viciado, condicionado a só pensar em nós mesmos. Ele fica o tempo todo inventando o que vai ser mais confortável, o que vai ser mais agradável, o que vai ser mais prazer, o que vai ser ruim, que eu não quero evitar. Tudo é uma questão de conveniência, o funcionamento do pensamento nas nossas relações. E aí, não adianta você vir dar palestra sobre compaixão, sobre amor ao próximo. Se você não consegue, dentro de você, perceber esse centro de pensamento egocêntrico e, de alguma forma, permitir que ele seja suavizado, se não neutralizado totalmente, pelo menos não ser tão prepotente, tão preponderante,
Não adianta você dar palestra e falar em compaixão, em amor ao próximo. Ou você produz essa transformação em você com muita paciência consigo mesmo, com muita autoobservação, com muita honestidade consigo mesmo, sendo capaz de olhar sem vergonha dos lados mais obscuros da nossa natureza, do nosso caráter, para que esses lados que estão no inconsciente possam ser submetidos à luz da consciência e naturalmente transformados. Então, a gente pode perceber por nós mesmos que existe uma dimensão dentro de nós que é a fonte de tudo, que é fonte de paz, que é fonte de harmonia, que é fonte de equilíbrio, que é fonte de amor, de sabedoria. Um dia a gente começa a direcionar a nossa energia principal, o nosso querer maior, para desbravar os territórios da verdade e fazer da vida uma coisa plena. Agora a palavra é com vocês. Vocês podem complementar, perguntar, enfim, interagir.